Oi, meu nome é Luana, eu sou professora há 10 anos e nesse canal eu dou dica para professores de educação infantil de como tornar seu dia a dia mais leve, mais fácil, de como lidar com situações com as crianças. Primeiro eu quero agradecer às pessoas que estão chegando, que estão assistindo meus vídeos, que estão curtindo. Meu muito obrigada, isso me incentiva muito, eu fico muito feliz. Nesse vídeo eu vou dizer para vocês algumas situações que se eu soubesse quando eu iniciei na educação infantil, tinha melhorado demais a minha rotina, tinha melhorado demais o meu dia a dia com as crianças. No começo, eu planejava pelo menos 2 atividades de papel por dia. Uma para o primeiro horário, uma para o segundo horário. E eu percebi que planejar com maior intencionalidade e com qualidade é bem mais benéfico e a criança aprende bem mais do que com quantidade. E ainda mais com atividade só de papel, né, minha gente? Eu gostava muito de trabalhar com atividades lúdicas também, sempre gostei, mas eu trabalhava muito com papel e hoje eu vejo que não tem essa necessidade, que tem outras formas de ensinar sem ser somente através do papel. O papel também é necessário, mas existem outras formas das crianças aprenderem. E a BNCC que me fez aprender isso. Me fez aprender que a criança ela precisa aprender com intencionalidade, com vivências, com coisas que fazem sentido para ela. Outra coisa que ninguém me contou, mas eu queria que tivesse contado, é que o vínculo com a criança, ele vem antes do conteúdo. Primeiro a gente se conecta com a criança, primeiro a gente se conhece. Eu acredito que as primeiras semanas na educação infantil, elas têm que ser dedicadas a isso, a criar vínculos com as crianças, a propor situações de brincadeiras e que você, professor, também esteja dentro dessas situações e que ela vai, a partir daquilo, confiar em você, ela vai admirar você, ela vai... Ah, minha professora é demais, ela vai gostar de estar com você. E isso também gera respeito, porque as crianças elas respeitam quem elas gostam. Não adianta a gente cobrar respeito das crianças se a gente só briga com elas o tempo inteiro. A gente precisa dar afeto, dar carinho, dar atenção, ouvi-las, saber o que elas têm a nos dizer para a gente cobrar respeito delas. A gente precisa também, né, ser firme nos momentos que são necessários, mas a gente precisa, em primeiro lugar, criar vínculos com as crianças. Isso é tão importante, né, gente? No nosso dia a dia, quando a gente tem um vínculo com alguém, isso muda o nosso dia, isso muda a nossa vida. Outra coisa que eu gostaria muito de saber quando eu iniciei na educação infantil é que a rotina é nossa aliada. Gente, eu comecei na sala de aula, eu ficava maluquinha, porque eu sabia a rotina na minha cabeça, mas as crianças elas não sabiam o que ia acontecer. Foi aí que eu comecei a escrever no quadro e fazer pequenos desenhos todos os dias de como ia ser o nosso dia naquele dia. E sempre ia riscando. Hora do lanche, hora da atividade, ia riscando. E isso, assim, melhorou tanto. Depois que eu comecei a fazer isso, porque era uma turma bem complicada, bem agitada, e também era a minha primeira experiência, eu não sabia muito bem como lidar, mas isso me ajudou tanto depois que eu comecei, que eu entendi que a rotina é essencial numa turma de educação infantil, que a rotina traz previsibilidade, que isso traz confiança para a criança. Foi maravilhoso. Eu já tenho um vídeo sobre rotina aqui no canal, eu vou deixar o link para você, tá? Outra coisa que eu também aprendi é que as crianças precisam de liberdade de andar pela sala, de liberdade de conversar. E isso a gente traz para as crianças com momentos que elas precisam sentar, que elas precisam se concentrar, que elas precisam ouvir, mas também com momentos que elas podem explorar livremente. E isso a gente precisa mediar, a gente precisa de ter um pouco de cada coisa no nosso dia. Não adianta esperar que as crianças vão
ficar o tempo inteiro sentadas, ouvindo, muitas vezes em silêncio, que é o que se cobra das crianças, né? Não pode conversar, não pode conversar alto, não pode fazer barulho. E isso traz crianças mais ociosas, mais ansiosas, que vai gerar mais conflito. Elas precisam de variar os momentos, de momentos que elas podem ser um pouco mais livres e momentos que elas precisam saber que precisam ficar sentadas, que elas precisam ouvir, que elas precisam de mais concentração. Então, elas precisam de momentos assim. E tudo isso é intencional. A gente precisa oferecer momentos assim, de forma intencional para as crianças. Outra coisa bem importante que eu gostaria de saber é que a bagunça faz parte do processo, minha gente. Criança é naturalmente barulhenta, criança naturalmente faz sujeira, ela suja para comer, ela suja para fazer uma atividade, ela ainda está aprendendo. Isso é normal. E isso nós vamos ensiná-la que após os momentos de sujeira, nós vamos fazer a organização, nós vamos fazer a limpeza e ela vai ajudar. Isso também é intencional, isso também é um objetivo que a gente precisa atingir nas crianças. Hoje eu me considero a professora da sujeira. Eu amo atividades que tem sujeira. No início do ano eu já deixo isso claro aos pais, que vai ter dias que as crianças vão chegar em casa com a roupa suja, com as unhas sujas, e eles já estão cientes disso. E a maioria sempre gosta, porque diz que criança que chega em casa suja é criança que está explorando, que está aprendendo, que está descobrindo. Criança que chega em casa limpinha, cheirosa, do mesmo jeito que foi entregue na escola, que chegou, o que será que ela está fazendo, né? Ela está descobrindo? Ela está aprendendo? Será que ela está aprendendo mesmo da forma que ela deveria, da forma que a BNCC traz? Ou será que ela está aprendendo daquela forma que eu, quando iniciei, fazia de só atividade de papel 2 vezes ao dia? E aí? Outra coisa que eu me desesperei quando eu entrei na educação infantil foi a BNCC. Meu Deus, o que é BNCC? Como eu vou usar isso? Sabe? E eu entendi que a BNCC não é um bicho de 7 cabeças, ela é realmente uma orientação, e uma orientação maravilhosa. E quando a gente entende isso, as coisas mudam, porque o nosso planejamento muda, a nossa forma de ver as crianças muda. A gente planeja com mais intencionalidade, com mais contextualização. Isso é tão importante. Outra coisa que faz total diferença, eu gostaria muito de saber disso no início, é que você também precisa construir vínculos com os pais. Você precisa também ser amigo dos pais. Porém, você tem que deixar claro que você é o professor. E de que você sabe como deve ser o seu trabalho. Porque alguns pais, eles acham que eles têm o direito de ensinar o professor a dar aula. Ensinar o professor como ele deve fazer. Pais que não são professores. E isso tá errado, né? Professor, ele precisa também se impor aos pais. Eu acho que a gente tem que criar um vínculo, dizer aos pais, falar com os pais individualmente sobre o seu filho. Olha, hoje fulaninho fez isso. Coisas positivas, não somente coisas negativas sobre a criança. Todo dia, olha, hoje fulaninho bateu. Ou olha, fulaninho hoje mordeu. Mas também falar coisas positivas. Olha, hoje fulaninho trouxe um brinquedo e ele dividiu com as outras crianças. Hoje um coleguinha se machucou e ele foi abraçar o colega para consolá-lo. E a família, ela vai confiar mais em você. A gente precisa saber se impor nos momentos certos, mas a gente também precisa criar essa relação de vínculo com a família. Isso é muito importante, os pais confiar no nosso trabalho. Muitas vezes eu tinha medo dos pais, medo de falar com os pais, medo de falar as coisas que aconteciam com as crianças e medo de me impor principalmente, né? Mas a gente, quando gera esse vínculo com as famílias, elas confiam na gente. E aí fica tudo mais fácil, minha gente. A gente consegue até esses momentos mais delicados, situações mais delicadas que acontecem com as famílias. Quando a gente tem esse vínculo, é mais fácil de passar para eles, deles compreenderem.
Outra coisa muito importante é que às vezes nem tudo vai dar certo. Você planejou e não vai dar certo. E tá tudo bem, respire, tente ter um plano B, tente ter, assim, anotado no seu caderno, se você é um professor iniciante, tente ter anotado no seu caderno coisas que você pode ter, você pode fazer em situações que nada dá certo. O plano B, uma brincadeira, uma coisa que você pode adaptar para as situações daquele momento, porque na hora que estiver dando tudo errado, você não vai lembrar de nada. E aí você vai recorrer ao seu caderno para você ver se tem alguma coisa que você pode fazer naquele momento, porque nem todo dia vai dar certo, e aí você vai refletir o que é que não deu certo naquele dia, se só foi as crianças que estavam mais agitadas mesmo, ou se a atividade que você planejou realmente não foi do interesse delas, algo do tipo. E você, se der certo, você pode tentar novamente a mesma atividade. Vai ter dia que as coisas vão dar certo, vai ter dia que as coisas não vão dar certo. Tenha paciência e as coisas vão fluindo. Tenha paciência que os frutos, eles são colhidos com o tempo. Crianças, nós colhemos o fruto com o tempo. Na educação funciona assim. Não dá pra gente esperar colher frutos rapidamente. Nós colhemos o fruto mais à frente. Então, não se cobre tanto, tenha paciência. Faça o seu trabalho da melhor forma, que você verá os frutos chegarem. Outra coisa que eu queria muito saber no início da minha jornada era que eu precisava cuidar de mim, que eu não precisava viver somente para a escola, que eu não precisava fazer o planejamento final de semana inteiro, minha gente. Que eu passava o sábado e domingo inteiro fazendo planejamento. E não precisa ser assim. A gente também precisa cuidar da gente, a gente precisa estar bem para estar bem no nosso trabalho, para estar bem ali pelas crianças. Então, se cuide, busque formas de amenizar o seu trabalho, diminuir ele. Não complique tanto as coisas. Eu tenho um vídeo aqui também que fala como fazer o planejamento de uma forma menos sofrida. Vou deixar o link aqui para vocês também. E isso vai te ajudar a não passar o final de semana inteiro fazendo planejamento. E também se cuide, tenha momentos de não pensar em escola, tenha momentos de viver para você. Porque às vezes a gente tá tão focado no nosso trabalho que a gente esquece de viver pra gente. E isso é tão importante, faz tanta diferença. Então é isso, pessoal. Essas dicas eu tô dando de todo o coração, porque eu gostaria muito de saber disso no início, quando eu comecei. E espero que ajude vocês. Se esse vídeo te ajudou, curte. Deixa uma curtida aí pra mim, deixa um comentário dizendo o que te ajudou. Se você tiver sugestões de vídeos, deixa também um comentário. E aí eu vou saber que esse conteúdo te ajudou e que eu tô te ajudando, que você tá gostando dos vídeos. Tchau!